Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente vai falar em especial sobre sacerdócio real. Veja, Deus, por boca do apóstolo Pedro, está dizendo para a igreja, para cada crente, para cada cristão, que ele faz parte de um sacerdócio que é real, que ele é sacerdote. Sacerdote não é apenas o pastor, sacerdote somos todos nós, e todos nós, como sacerdotes, temos uma missão, e a missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, as grandezas de Cristo nosso Salvador. Então vamos lá. O tema da mensagem de hoje é o sacerdócio universal de todos os crentes. A gente vai começar pelo Antigo Testamento e vai ver o que é que sacerdócio ou sacerdote significava nos dias do Antigo Testamento. Aí depois a gente vai para o Novo Testamento. Depois a gente vai para a igreja primitiva. E a gente vai caminhando pela história, passando pela era medieval e vamos chegar à época da Reforma. E depois vamos avançar um pouco mais e vamos para a época do Metodismo. E tudo isso em pouco tempo. Vamos fazer um passeio na história e descobrir o que sacerdote significa. Significava então nos dias do Antigo Testamento o seguinte, veja, os sacerdotes, eles eram aqueles que atuavam como mediadores entre Deus e os homens. Eles faziam mediação. Aliás, nos dias do Antigo Testamento havia um sumo sacerdote que tinha a obrigação, a incumbência de entrar naquele lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E ele fazia isso uma vez por ano, só ele podia entrar lá. E quando ele entrava, ele fazia a expiação de pecados, ele fazia um cerimonial, sacrificava em nome de todo o povo, para benefício de todo o povo. Portanto, ele como sacerdote, era aquele que mediava entre Deus e os homens. Está entendendo? Isso era o que acontecia nos dias do Antigo Testamento. Veja que do Antigo Testamento nós já podemos ir para o Novo Testamento. No Novo Testamento há uma grande revolução acontecendo. Veja, através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sabe aquele lugar santo dos santos que o sacerdote entrava uma única vez, o sumo sacerdote apenas, para ali estar na presença de Deus e fazer mediação em favor de todo o povo. Agora, com a morte de Cristo, o véu do templo que separava as demais dependências do templo daquele lugar chamado Santo dos Santos, esse véu é rasgado de alto a baixo. Dá a ideia que nós todos agora podemos enxergar o que está lá dentro e temos acesso. Deus abriu as portas para você passar e entrar na presença santa de Deus. Essa porta é Jesus Cristo. Ele se abriu, Ele abriu o céu. Meus irmãos, há uma porta escancarada no céu para mim, para você, para todo mundo, mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que o autor de Hebreus, capítulo 7, versículos 23 a 28, resumidamente diz: Jesus tornou-se o nosso supremo sumo sacerdote, e ele ofereceu uma vez um sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se antes, nos dias do Antigo Testamento, os sacrifícios eram contínuos e precisavam ser sempre repetidos, eles apontavam para um sacrifício futuro perfeito que aconteceria. Todos os cordeiros do Antigo Testamento apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele chegou, o Cordeiro definitivo, fez um sacrifício de si mesmo. Esse supremo sumo sacerdote Cristo apresentou um sacrifício satisfatório e
pleno que não precisa ser mais repetido, e por meio dele todos nós temos acesso pela fé a esta graça, a essa presença de Deus. Não precisamos de nenhum outro mediador. Jesus tornou-se o único, supremo, definitivo mediador entre Deus e os homens. Essa é a revolução que está acontecendo. E agora o que a gente percebe é que através de Cristo todos nós temos acesso a Deus. Todos nós podemos confessar os nossos pecados, as nossas culpas a Deus para sermos perdoados. Todos nós, mediante o sacrifício de Cristo, temos também a missão de pregar o Evangelho. Todos recebemos a incumbência, todos nós recebemos dons do Espírito Santo. Não há um cristão sequer, alguém que tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alguém que tenha sido regenerado, que não receba de Deus um dom, uma graça, e com esta graça uma incumbência, uma tarefa. É sacerdote. E nós intercedemos uns pelos outros, não é isso? Nós fazemos o papel sacerdotal, aquilo que o sacerdote fazia nos dias do Antigo Testamento, nós fazemos. Nós oramos em favor uns dos outros. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Algumas distinções ainda permanecem. Porque quando falamos que estamos nos dias do Novo Testamento, uma revolução aconteceu, todo mundo é sacerdote, não quer dizer que todo mundo seja sacerdote na mesma função. As funções são diversas, diferentes. Mesmo nos dias do Antigo Testamento, sabemos que tinha liderança. E isso continua a prevalecer nos dias do Novo Testamento. Então dizer que todo mundo é sacerdote não é a mesma coisa que dizer que todo crente é pastor, por exemplo. Ou todo crente é mestre da palavra, por exemplo. Ou todo crente é apóstolo. Ou todo crente é bispo. Está entendendo? Essas coisas ainda permanece esse tipo de distinção. Mas não quer dizer que porque eu não sou pastor, eu não sou sacerdote. Porque eu não sou bispo, eu não sou sacerdote. Porque eu não tenho dom de apóstolo, eu não sou sacerdote. Está entendendo? Então, a própria palavra episcopos, essa palavra que aparece no original como episcopos e é traduzida como, digamos, bispo, significa supervisor. E a palavra elder em inglês, né, a palavra presbítero, né, que é muito usada, ela significa ancião. Dava a ideia de que era alguém que exercia uma liderança, que tinha uma autoridade no seio do corpo de Cristo. Está entendendo? Isso sempre existiu. Todo mundo é sacerdote, mas a gente sabia quem eram os apóstolos. Todo mundo era sacerdote, mas Timóteo era bispo. E o apóstolo Paulo, por onde passava, ele designava nas igrejas, ele constituía uma liderança, e ele colocava ali pastores para pastorear aquele rebanho. Isso sempre existiu, e continuou a existir nos dias do Novo Testamento, tá? Até Paulo descreve as características que os pastores devem ter, né? Diáconos também tinham uma função definida, clara. Na igreja primitiva, vamos para a igreja primitiva. Na igreja primitiva, a gente percebe o seguinte, até mesmo por causa da perseguição. A igreja primitiva, os primeiros cristãos sofreram perseguição do Império Romano, a perseguição dos judeus, praticamente foram odiados por todas as nações. E por conta disso, eles não podiam cultuar publicamente. Eram raras as ocasiões onde eles podiam fazer cultos públicos. Eles eram perseguidos, eles eram proibidos. A maior parte do tempo a igreja era uma igreja que se reunia às escondidas, de maneira discreta. Eles não podiam chamar atenção, não podia ter bateria. Eu lembro que quando eu estive lá, descobri que não tinha bateria. Fazia muito barulho. Não tinha guitarra elétrica naquela época. Por quê? Porque isso chamava a atenção. As reuniões não eram com um volume muito grande de pessoas. Os cânticos não eram altos. As orações também não podiam ser assim. Chamar a atenção do vizinho que pode levar a gente para o tribunal. Pode acusar a gente de estar violando alguma lei que proibia. A igreja era perseguida.
até mesmo por conta disso, dessa perseguição, o que é que fazia aquela igreja permanecer viva e se espalhar, se expandir, a despeito de toda a perseguição? É que cada cristão, cada convertido, tinha a consciência de que era sacerdote e de que era seu dever e a sua obrigação interceder uns pelos outros, seu dever, sua obrigação testemunhar, fazer discípulos, que isso não era uma tarefa de uma elite sacerdotal, pastoral ou algo do tipo, isso era incumbência geral. Todos eles precisavam crescer na graça e no conhecimento, precisavam testemunhar, precisavam evangelizar, precisavam fazer discípulos. Porque quando Jesus deixou a incumbência para a igreja, para fazer discípulos, ele falou: vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas e vocês devem fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse isso para o grupo de apóstolos único e tão somente. Havia 500 pessoas pelo menos, eram pessoas cristãs, mulheres também estavam lá, crianças, todos recebendo a palavra, o mandamento, a missão, é minha e é tua. Você está fazendo discípulos, você está pregando o evangelho, você está anunciando a Cristo, é você quem deve fazer isso. E a igreja primitiva fez isso muito bem. E por isso o cristianismo se espalhava. As reuniões aconteciam normalmente em casas ou lugares assim mais, uma reunião diminuta. E os líderes normalmente eram leigos. E os pregadores eram pessoas simples, que pregavam o evangelho no cotidiano, nas atividades da vida. Gente, o cristianismo não rola e acontece aqui na igreja única e tão somente, na hora do culto. Isso aqui é apenas o nosso lugar de treinamento. É lá, é amanhã que você tem que ser cristão. É na sua casa, é com seus amigos, é na hora do futebol, na hora do esporte, é na hora da escola, é na comunhão, é no namoro, é na vida que você dá o seu testemunho, no ambiente de trabalho, no ônibus, no caminhar. E assim fez a igreja primitiva. Agora, com o passar do tempo, o tal clericalismo começou a tomar mais e mais vulto. E chegamos àquilo que conhecemos hoje como Igreja Católica. O que acontece lá parece uma reprodução dos dias do Antigo Testamento. Se você vê um padre, não quero falar mal dos padres, eu estou mostrando que é um regime muito centralizador. Muito centrado no clero. E aquilo, um grupo muito fechado e seleto. Rege, normatiza. Na Idade Medieval, isso era tão sério, que só os padres, e poucos deles, nem todos, tinham acesso às Escrituras Sagradas. As Escrituras eram coisa dos, digamos assim, sacerdotes. O povo não tinha acesso a ela jamais. E até a própria missa era rezada em latim. O padre ficava de costas para o povo. E assim, eu pergunto, que instrução, que saber, que conhecimento era partilhado? Muito pouco. Muito pouco. E infelizmente isso foi muito forte na história da própria igreja. Clericalismo. Aí chegou a época da reforma. Chegou Lutero, um padre. Tem as 95 teses de Lutero. Lutero, entre outras coisas, ele levanta a bandeira do sacerdócio universal de todos os crentes. Ele questiona esse poder centralizador, essa questão do sacerdócio dos padres e desse domínio que eles tinham sobre a igreja. Ele levanta então a bandeira do sacerdócio universal de todos os crentes. Cita aquele versículo que lemos. O povo como um todo, todos nós indistintamente, como cristãos, somos sacerdócio real. Mas, na prática, o clericalismo continuou sem muitas alterações. Uma alteração significativa foi que Lutero traduz
as Escrituras Sagradas para o alemão, para a língua do povo. E a Bíblia vai se tornar o primeiro livro a ser publicado, né, com o advento da imprensa, com Gutenberg. Aí o primeiro livro publicado, e tudo isso traz a palavra de Deus para próximo do povo. E ele bate nessa tecla: todos nós devemos ler e entender. Isso já era revolucionário. Você é uma pessoa simples, comum. Como você vai poder ler e entender as Escrituras Sagradas? Só um padre, só através da igreja você pode compreender. Nós é que interpretamos corretamente, nós é que ensinamos vocês, nós é que dizemos o que a Escritura diz. E não podemos ser questionados por ninguém. Levanta-se Lutero e diz: eu questiono, e pela graça sois salvos, não por meio das indulgências. E ele vai questionar tudo isso e vai dizer: o povo deve ter acesso à palavra de Deus que está acorrentada. Ele, como liberta a palavra, traz a palavra para o conhecimento do povo. Esse é um grande avanço. Mas fora isso, o clericalismo ainda continuou forte. É no metodismo que nós vamos ver uma mudança significativa em termos do sacerdócio universal de todos os crentes. Por quê? A princípio Wesley era como Lutero, era como praticamente os pastores, os bispos anglicanos. Ele tinha esse negócio do clericalismo ainda muito forte com ele. Ele não gostava de ver um leigo pregando. Ele achava que isso era uma afronta. Só para você ter uma ideia do significado disso, imagine nos dias do Antigo Testamento, um sacerdote do povo de Deus nos dias do Antigo Testamento, vendo alguém que não é da tribo de Levi, que não é sacerdote, indo para o altar, ministrando no altar. Isso ia chocar. Mais ou menos é isso que tem, essa ideia que tem os católicos, e que tinha o próprio Wesley, que tinha Lutero. Quer dizer, a gente está avacalhando o negócio, não pode avacalhar desse jeito. Deixar qualquer um falar em nome de Deus. Então, eles eram muito cheios de dedos nessa área. E o Wesley, ele tinha um pé atrás, ele era a princípio contra. Mas o metodismo, esse avivamento, ele se espalhou, ele tomou conta da Inglaterra de tal maneira que se multiplicou o número de convertidos. E o Wesley tinha por princípio o seguinte: cada recém-convertido precisa da devida instrução. E a instrução e o próprio discipulado, o crescimento espiritual se dá em pequenos grupos. E Wesley constituía pequenos grupos de 10, 12 pessoas, no máximo 15. E nesses pequenos grupos ele sempre constituía um líder. Normalmente, a princípio, eram pastores. Era gente credenciada, ordenada. Eram sacerdotes. Mas com o multiplicar do número de convertidos, os sacerdotes não davam mais conta. Os pastores eram em número diminuto para dar conta de tudo aquilo. E ele viu a necessidade de ter assistentes. E para encontrar assistentes pastorais estava difícil. Ele começou a pensar na possibilidade de ter assistentes, líderes leigos, que poderiam ser bem treinados para fazer esse serviço. O primeiro pregador leigo do metodismo foi esse tal de Maxfield. O primeiro assistente. Ele primeiro era um assistente para dirigir os grupos pequenos. Ele tinha o seu território, a sua área de ação bem delimitada por Wesley. Mas, contudo, entretanto, de repente Wesley soube que o atrevido Maxfield estava pregando, e pregando ao ar livre, pregando à torta e à direita, mandando brasa. E ele falou: vou repreendê-lo. Ele ficou indignado. Vou chamar a atenção dele. E quando ele esboçou chamar a atenção do Maxfield, a mãe de Wesley, esta mulher tremenda da história da igreja, disse para Wesley: Wesley, olha lá o que você vai fazer contra esse rapaz. Ela já tinha ouvido o rapaz pregando. E eu testifico que ele tem tanto chamado para pregar o evangelho quanto você.
Quase que ela está dizendo, se bobear, ele bota você no bolso. Antes de fazer qualquer coisa contra ele, por que você não vai ouvi-lo por você mesmo? Em vez de ficar aí com aquilo que os outros estão falando contra. Vai lá ver e veja por você mesmo qual é o resultado deste ministério. E ele foi. Não estava de bom grado não, mas foi, obedeceu a mãe. E foi lá. E quando ele ouviu, e viu as conversões, e viu tudo que estava rolando e acontecendo, ele só pôde dizer, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E assim começou, meus irmãos, o primeiro pregador leigo. E esse é o primeiro de uma série inumerável. Inumerável. O primeiro pregador leigo é Maxfield. Quanto mais os opositores, porque não faltou opositor, de ver leigo pregando. O que o Wesley está fazendo? Está bagunçando a igreja anglicana. O que ele está permitindo? Como a igreja está permitindo pregadores leigos, essa gente iletrada? E quanto mais caçoavam e zombavam da falta de cultura, de preparo teológico, acadêmico dessa turma de pregadores, mais fantásticos eram os resultados. Por quê? Os bêbados estavam ficando sóbrios. As prostitutas se tornavam mulheres de classe. Gente transformada, os bares fechando. Uma revolução aconteceu na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo. Tomou conta dos Estados Unidos. Ladrões regenerados. Coisa de Deus, meus irmãos. Promovida por gente comum. Por gente sem preparo maior, acadêmico e teológico, sem ser ordenados. Eles foram os responsáveis por uma grande revolução, pregando o evangelho. Agora, Wesley era muito cuidadoso com eles. Wesley pegava pesado. Wesley falou, já que vocês estão pregando, ainda que vocês não sejam ordenados, vocês precisam de instrução para não falar bobagem. Eu vou ensinar vocês. E Wesley se dedicava a treiná-los, a instruí-los na sã doutrina. E ele pegava pesado. E ele pegava pesado com quem era negligente nos estudos. Ele falou: se você não lê, se você não estuda, você também não pode abrir a boca para ensinar, não é não? E aí, veja só uma carta que Wesley mandou para um dos pregadores locais que ele percebeu faltoso na área do ensino. Negligente no estudo. Olha só o que ele escreve. Ele diz nessa carta endereçada a um dos seus pregadores leigos: sua habilidade de pregar não tem melhorado, permanece a mesma de 7 anos atrás. Isso ele está falando, não é para um pastor não, ele está falando para um pregador leigo. Como você não está aprimorando? Você está pregando do mesmo jeito de 7 anos atrás, você não aprimora, você não cresce. Você até fala bonito. Você até meio espalhafatoso. Você parece até que engana. Mas eu percebo que falta profundidade. Você é um pregador raso, cheio de auê. Faz aquele borogodó todo, mas cadê? Cadê o conteúdo? Cadê a palavra? Apenas a leitura pode reparar este mal. Você nunca se tornará um pregador profundo sem o devido estudo. Isso, palavras de Wesley para uma pessoa da igreja, um membro, um pregador leigo. Não era nem um pastor. É interessante a preocupação de Wesley, como eu já falei, com as classes. Então Wesley costumava dizer: olha, pregue em todos os lugares, em todas as oportunidades possíveis e abram, constituam quantas classes ou grupos pequenos forem possíveis. Mas, por favor, não preguem quando vocês não estiverem dispostos a abrir classes, onde não for possível abrir classes. Porque ele dizia que era como dar à luz e abandonar as crianças, os bebês, assim como algumas mães loucas estão fazendo. Dão à luz e não cuidam. Então, nós precisamos cuidar dos recém-convertidos. E os leigos tinham um papel muito significativo nisso. Whitefield era conhecido na época de Wesley como o maior pregador da Inglaterra. Wesley vinha em segundo lugar.
Portanto, esse Whitefield, ele arrebanhava mais gente para ouvi-lo, atraía mais gente para ouvi-lo. O bambambam dos pregadores era o Whitefield. A diferença dele para Wesley era a seguinte: Wesley tinha essa preocupação com discipulado, com treinamento, com grupos pequenos, para o ensino. Whitefield não. Pregava para a massa, para as multidões. Grande evangelista Whitefield. Grande, quanta gente se convertendo com Whitefield. Que coisa maravilhosa. Mas o resultado foi o seguinte: Whitefield morreu. E depois que ele morreu, a gente não tem vestígio dos discípulos ou dos seguidores convertidos de Whitefield. Mas o Wesley vai morrer também. Isso acontece com todo mundo. Wesley morreu. Só que 60 anos depois da morte de Wesley. Lembra que Wesley organizou os grupos pequenos. E é o pai do metodismo. O metodismo alcançou os Estados Unidos. 60 anos depois da morte de Wesley, nos Estados Unidos, 1/3 da população americana, 1/3 era de metodista, gente. E grupos pequenos é o segredo. Poder do leigo. Leigo dirigindo um grupo pequeno, pregando a palavra. Isso foi revolucionário. Com Wesley, nós vamos ver também as mulheres, pela primeira vez na história da igreja, tendo acesso à palavra e à pregação. Portanto, a libertação dos escravos também, produto do metodismo. Os leigos pregando o evangelho, produto do metodismo. As mulheres pregando o evangelho, produto do metodismo. E dessa concepção que nós somos sacerdócio real. Todos nós, homens e mulheres. E temos a incumbência de anunciar as maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja pastorcêntrica, essa é uma palavra que estamos aí criando, acaba deixando de ser cristocêntrica. Então, isso aqui está em inglês, eu esqueci de traduzir para o português, porque essa pregação, lembra que eu disse que eu... Mas está aí. O propósito de Deus, meus irmãos, é ter um reino onde todos são sacerdotes. Pedro disse a todos os crentes: vocês são sacerdócio real. O propósito de Cristo não foi fazer crentes, mas pescadores de homens. Quando ele começou a chamar e reunir discípulos, ele disse para eles e prometeu: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, venham após mim e vocês serão feitos pescadores de homens. Portanto, você que é seguidor de Jesus, que é cristão, tem o chamado para pescar homens, para evangelizar, para anunciar, para testemunhar, para discipular. Esse é o propósito do Senhor. Um reino de sacerdotes. Todos recebemos essa incumbência de pregar o evangelho. A igreja, meus irmãos, está presente na sociedade, através de cada crente. Quando você sai, você é a igreja onde você vai. E lá no seu ambiente de trabalho, lá entre as suas amigas e amigos, lá na vizinhança, lá com seus colegas de escola, onde quer que seja, com a sua patota, lá você é o instrumento de salvação. Lá você é a boca de Deus. Lá o evangelho tem que ser expressado por você. Você é a pessoa que melhor pode fazer isso. Melhor do que eu, melhor do que qualquer pastor, melhor do que qualquer outro que tenha doutorado, que tenha isso e aquilo, por várias razões. Primeiro, porque você está lá e eu não é? Segundo, porque você é do contexto, você é do meio. E é assim que o evangelho se expandiu e chegou até nós, é através do testemunho de cada indivíduo, de cada cristão, e você não pode negligenciar isso. Leram já aquele livro, O Deus Negro, do Neymar de Barros, né? Acho que era esse o nome. Mas tinha uma frase desse livro, muito interessante. Não estou com isso assinando embaixo de tudo que o livro diz, mas pelo menos eu lembro que eu tinha uma simpatia pelo livro, e a frase que eu achei muito interessante do livro era a seguinte: o cristão que não tenta cristianizar o seu ambiente é fajuto. Vamos repetir todo. É uma frase de efeito, não é? Está com coragem de repetir isso?
O cristão que não tenta evangelizar, cristianizar o seu ambiente, é fajuto, não vale nada, não presta, não é cristão, é uma porcaria de cristão. Se a gente dependesse de cristão assim, para se converter, nunca seríamos convertidos, gente. Só um dia o evangelho chegou a nós porque gente abriu a boca, falou e não se envergonhou de Cristo. E deu um testemunho eloquente, verdadeiro, bonito. E nós precisamos ser esses, meus amados irmãos. Nós precisamos ser esses. Cada cristão deve ser capaz de fazer discípulos que vão ser capazes de fazer outros discípulos e assim sucessivamente. Qual seria o resultado se os líderes leigos, se você recebesse um treinamento que a gente dá para pastores, hein? Olha, antes de eu me converter, aqui eu tenho 17 anos de idade. Bom, deixa eu mostrar para vocês onde é que eu estou nessa parada aqui, né? Essa criatura cabeçuda, que sou eu. Aqui é o pastor Nilson, superintendente do Concílio Leste. Dá para reparar que tem uma Bíblia aqui? Ele está deitado sobre a Bíblia. Nós levávamos Bíblia todos os dias para a escola, porque eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na hora do intervalo das aulas, todos os dias, no pátio do colégio, na quadra, nos reuníamos, convidávamos todos para louvarem a Deus conosco. Ninguém sabia pregar. Ninguém. Tinha só 17 anos de idade. Assumi o meu cristianismo. Eu sou de Cristo. Eu não me envergonho dele. E todos ali evangelizando. Eu não sei pregar, então todo mundo tinha escala de pregação, todo mundo entrava nessa escala de pregação. Dávamos o nosso testemunho. A Cristina estava lá, fazia parte desse grupo. Era a melhor pregadora que tínhamos lá, era a Cristina. Eu tinha medo de pregar. Chegava meu dia, eu queria pular fora, mas estava na escala. Ia dar o meu testemunho, falar do que Deus significava para mim. Pessoas se convertiam. Desse grupo saíram 6 pastores, uma esposa de pastor. Muito interessante isso. Agora, por que eu estou colocando isso? Para dizer que eu não queria ser pastor, eu nem sabia que um dia seria pastor, mas eu sabia que eu tinha incumbência de evangelizar, que era minha obrigação lá no colégio, abrir a minha boca e dar o meu testemunho. Que se eu tinha alguma consideração para os meus colegas e por toda aquela minha geração, por todo aquele grupo, era minha obrigação fazer algo a respeito da conversão deles. Se eles iam se converter ou não é outro problema. Mas cabia a mim fazer a minha parte, dar o meu testemunho. E fizemos isto. Eu preguei nas casas, eu pregava nas casas, eu pregava na igreja, eu liderava, eu dava aula de classe de escola dominical, eu liderava. Então era um leigo na igreja. Apaixonado pelas Escrituras, comia a Bíblia, orava, jejuava, ia para a vigília, buscava a Deus. Por que eu estava fazendo isso? Porque eu amo a Deus, porque eu amo a palavra, porque o Evangelho me alcançou, porque eu quero alcançar outros. Não porque eu pensava que eu ia ser pastor, não pensava. Quando eu me casei com a Cristina sabe disso. Ela não tinha a menor ideia de que estava casando com um pastor. Mas eu já tinha, naquela altura do campeonato, evangelizado, pregava 3 vezes por semana. Eu ia para a Praça Ramos de Azevedo para evangelizar os testemunhas de Jeová. Eu me especializei em testemunhas de Jeová. Eu lia tudo sobre eles. Eu fazia isso como leigo, gente. Como eu e você, qualquer um pode fazer. Eu me preocupava com as pessoas, evangelizava dentro do ônibus. Tudo isso sendo leigo. Bom, evangelizei no ambiente de trabalho. As pessoas se convertiam, meus colegas de trabalho se converteram. Não todos, mas teve gente que se converteu. Gente, não teve um lugar que eu passei onde eu não levei o Evangelho. Você está entendendo? Estava lá na Record, teve gente que se converteu? Teve. Fui trabalhar na Dedini, teve gente que se converteu? Sim, no 3º dia já tinha convertido. E foi assim. Eu plantei a primeira igreja
3 anos antes de ser ordenado pastor. Plantei a igreja. Deus colocou um fardo no meu coração. Eu, Cristina, Nilson, aquele grupo de jovens, com um fardo, oramos 6 meses para receber o poder de Deus, a graça de Deus, para poder abrir o trabalho que estava fechado, e Deus deu graça. Em 1 ano tínhamos 42 membros em plena comunhão, sem contar crianças, 80 membros frequentando os cultos. Do zero começamos e chegamos a esse resultado em 1 ano. Com 1 ano de vida já convidamos um pastor de tempo integral para ser pastor daquela igreja, que um leigo e outros leigos abriram, porque nós agora sustentávamos um pastor de tempo integral, com 1 ano de vida. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: se Deus está na tua vida, vai ter fruto. Se Deus está na tua vida, vai ter conversão ao seu redor. Se Deus está na tua vida, vai prosperar a obra de Deus. A tua vida vai ser uma vida frutífera. Senão a gente tem que recapitular, tem que rever. Tudo isso sem a menor ideia de que um dia seria pastor. Mas eu sofri oposição, eu sofri inveja, ciúmes e outras coisitas mais, gente que tentou fechar o meu caminho, restrição e tudo mais. Mas eu acho maravilhoso, meus irmãos, uma coisa: cada um de nós, à medida que a gente vai sendo fiel, Deus vai colocando a gente. Se você é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Agora, se você não é fiel no pouco, até o pouco que você pensa que tem, lhe será tirado. Entende isso? Deus te dá oportunidade, aproveita, agarra, rende. Deus te dá talento, faz o teu talento render. Agora, quando você vai crescendo, cuidado com a tentação do orgulho, da soberba. Nossa missão, meus irmãos, é ajudar outros a crescerem. E trabalhar de tal modo que eles possam crescer e se tornarem maiores do que a gente mesmo. João Batista, quando ele viu Jesus, ele já percebeu a grandeza de Cristo, e ele disse: convém. O João Batista era o maioral naquela época, o maior de todos os profetas. Irmãos, da boca de Jesus saiu isso: nunca houve um homem como João Batista, o maior de todos os profetas. Quando ele viu Jesus, ele falou assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Não é? Ser capaz de investir para que o outro cresça e ainda venha suplantar você, é o dever de cada líder. Formar outros líderes que sejam ainda maiores do que nós. Meus irmãos, porque nós vamos morrer, nós vamos passar. Mas a igreja não pode passar. A igreja tem que seguir. Lembra de Wesley? Quando Wesley morreu, o metodismo não morreu, porque ele investiu pesado para que aquilo, para a qualidade de seus líderes fosse tremenda. Fomos chamados para promover o crescimento dos outros, e disso depende o avanço da igreja. Não podemos nos sentir ameaçados diante de líderes potencialmente mais talentosos e capazes do que nós. E falando, para terminar, de Barnabé. Barnabé é aquele camarada que, quando o Saulo se converteu e se transformou em Paulo, era recém-convertido, mas ele viu o potencial. E Barnabé investiu pesado para que o Saulo se tornasse nesse grande Paulo, nesse apóstolo que é tremendo das Escrituras. E o que seria da igreja hoje se o Barnabé tivesse se sentido intimidado, ameaçado, enciumado do crescimento que Paulo começou a demonstrar, do carisma, do conhecimento, como aquele homem dominou e conheceu, que caráter, que conduta. O que fez Barnabé foi o que fez João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. E quando ele concluiu o seu trabalho de discipulado ao lado de Saulo, que se tornou Paulo, ele foi para João Marcos. João Marcos é aquele que escreveu o livro de Marcos. Ele era um jovem com altos e baixos, inconstante. Paulo mesmo não tinha mais paciência com ele, que ele já tinha aprontado. Mas Barnabé, com esse dom magnânimo, ele investiu em João Marcos, e esse também se tornou uma coluna no templo de Deus. E terminando,
Bons pais, o que é que eles desejam para os seus filhos? Que eles cresçam, que eles se tornem melhores, não é? Eu estou falando de bons pais, bons líderes, porque o que eu estou pensando é que você, como sacerdote, tem que se tornar o melhor líder possível. E uma vez grande, forte, consolidado, você tem incumbência de tornar outros ainda maiores do que você mesmo. Amém? Esse é o nosso desejo. Que Deus nos use para o bem, para o crescimento e edificação espiritual da igreja. Sabe qual que é o papel dos pastores, apóstolos, mestres, evangelistas? Tudo aquilo que está citado, toda a liderança ali mencionada, profetas, em Efésios capítulo 4. Eles estão na igreja para treinarem cada cristão, para que cada cristão possa desempenhar o seu ministério, porque ministério temos todos nós. A sua função na igreja não é ajudar o pastor no ministério dele. Você tem um ministério na igreja. Você tem o seu papel, o seu lugar no corpo de Cristo. E a gente quer que a igreja continue crescendo e forte depois da nossa partida. Eu estou com os dias contados, meus irmãos. Não se assustem, mas eu vou morrer. Não é? Estão assustados com isso? Eu vou morrer. Não sei quando, mas vou. Já está escrito. Não sei se é logo, não sei se vai demorar, mas a igreja não pode depender de mim. A igreja tem que continuar depois da minha partida. Pastor Gerson está com os dias contados também. Estamos aí disputando quem é que vai antes. Não é? Pastor Paulo, pastor Isaías, pastor Ângelo, os líderes da igreja no modo geral. Cada um de nós tem seus limites. O que eu posso fazer de melhor é passar tudo que eu tenho de bom. Gente, esse é o meu legado. Eu não tenho assim, nada que eu quero guardar para mim. Eu quero transmitir, eu quero comunicar, eu quero que as pessoas aprendam como e cresçam, e preguem, vivam e sirvam. E que todo o potencial da tua vida, do Espírito na tua vida, se veja e aconteça. E isso se multiplique e nunca pare, para bem e salvação de tanta gente. Barnabé nunca perdeu o lugar dele, não é não? Paulo suplantou Barnabé, e Barnabé não perdeu o seu lugar. João Marcos cresceu até mais que Barnabé, mas Barnabé não perdeu seu lugar. O lugar de Barnabé é o meu lugar, é o teu lugar, é o lugar de fazer discípulos, os melhores que a gente pode, gente, os melhores que a gente puder. Quem é teu discípulo? Quem é que você está ajudando a crescer espiritualmente? Por quem é que você ora, chora, que você carrega o fardo? Como é que você está servindo? Quem é que você está evangelizando? Quem é que está se convertendo? Quantas pessoas você já levou à conversão? Como é que você está sendo usado no seu ambiente de trabalho, na sua família? Quantos parentes seus já se converteram pelo teu testemunho? Quantos amigos de toda a espécie, sejam dos colegas de trabalho? E, gente, vamos ler então, terminamos relendo o texto base dessa mensagem. Apóstolo Paulo nos diz à igreja, vocês, cada um de vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. E vocês agora sabem por que vocês receberam, para se tornar parte do povo de Deus, para ser sacerdócio real. Você tem uma missão, você tem uma incumbência, você não pode alegar ignorância, você recebeu a mensagem, você sabe que está sendo chamado, não importa a sua idade, não importa a sua condição, Deus está te chamando, Ele quer te usar, Ele diz para você fazer parte desse sacerdócio real, Ele quer te transformar em pescador de homens e mulheres jovens.